E aí, tranquilo? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Kaminaki Sekai no Kami-sama Katsudo, episódio 4. Este episódio começa voltando um pouco no tempo para entendermos algumas coisas que aconteceram no passado. Como vimos no episódio anterior, a Arconte apareceu na vila e ela lutou contra Bertrand. E após esta luta, ela encontra vários aparelhos tecnológicos. Vamos voltar um pouco agora e entender como as coisas chegaram nesse ponto. Vemos que Yukito traça um plano para aumentar o número de fiéis de Mitama até 10.000. Isso antes dos Arcontes chegarem. Entretanto, na vila há cerca de apenas 2.000 pessoas. Então, ele pretende primeiro conquistar esses 2.000 fiéis da própria vila onde ele mora. E para isso, ele oferece incentivos para ganhar mais seguidores. E o próximo passo é ampliar a escala. Ele quer usar o poder de Mitama para levar a vila ao futuro, fazendo uma referência ao mundo de onde ele veio, que em comparação com este é um mundo bem atrasado em termos de tecnologia. Yukito fala que conta com Mitama para poder conseguir fazer isso. E a Mitama se emociona ao saber que o Yukito está confiando nela. Uma coisa que eu acho curioso sobre a relação entre o Yukito e a Mitama é que, embora Mitama seja uma deusa e o Yukito seja um humano, normalmente a relação entre um deus e humano não é nada parecida com a relação entre o Yukito e a Mitama. Normalmente, o humano faz de tudo para servir o deus, mas no caso de Mitama, nós vemos que ela se importa bastante com o Yukito. E o Yukito não parece se importar muito com ela. Então aqui nós temos uma inversão de valores, uma troca de papéis. Numa outra cena, no campo, vemos o Roy usando uma maquinária agrícola. E todos observando isso ficam impressionados. Afinal, graças a esta maquinaria, as pessoas não mais precisam fazer um trabalho braçal para colher, tornando o trabalho deles muito mais fácil. Yukito faz a propaganda, dizendo que este é um instrumento dos deuses trazido por Mitama, e aqueles que seguirem Mitama terão permissão para usar as ferramentas divinas. Obviamente que todos aceitam, afinal eles estão maravilhados com isso. Vemos que Mitama está quase morrendo, e imagino que isso porque ela deve ter usado o seu poder para fazer essa maquinaria agrícola. Com o pouco número de fiéis que ela tem, esse deve ter sido muito esforço. Como vimos no outro episódio, quando ela tentou salvar o bichinho de estimação, a Tio, ela também ficou muito esgotada. Então já sabemos que a Mitama fica cada vez mais forte conforme o número de fiéis dela aumenta. Como o número de fiéis dela ainda é pouco, qualquer esforço acaba sendo demais para ela. Além da maquinaria agrícola, o Yukito ainda pede mais coisa: tratores, semeadores, colheitadeiras e combustível, é claro. Entretanto, após fazer isso, Mitama se sente recuperada, pois ela ganhou mais fiéis. Vemos que agora ela está com 927 fiéis. Mitama se sente mais confiante, mas o Yukito está apenas começando ainda. Ao ver a Alural se esforçando para trazer um balde d'água, surge na mente dele uma ideia: a água encanada, o que traz uma praticidade à vida cotidiana das pessoas. Com isto, elas não precisam mais fazer várias viagens ao poço para conseguir água. A ideia de Yukito é fazer com que cada fiel tenha uma dessas em sua casa. E assim foi feito. Entretanto, vemos que mais uma vez Mitama está esgotada por todo o trabalho. Bombear água do subterrâneo, construir encanamento e esgoto para a casa de cada fiel. Apesar disso meio que ser a especialidade dela, afinal ela é a deusa da terra, acabou sendo um esforço demais pro número de fiéis que ela tem. E olha só, essa é uma curiosidade que a gente não sabia: Mitama é a deusa da terra. Nem o próprio Yukito sabia disso, o que deixa a Mitama um pouco decepcionada. Afinal, Yukito não sabe nada sobre ela, mas ela sabe muito sobre ele. Como ela própria disse, ela tem acompanhado Yukito desde quando ele era pequeno. Então, mais uma vez, é notável aquilo que eu falei antes sobre a relação entre o Yukito e a Mitama. Uma relação tanto
desbalanceada. Mas também a Mitama não é uma deusa tradicional. Na real, ela parece bem criançona. O Yukito, sendo um humano e inferior, por assim dizer, afinal ele não tem nenhum poder ou habilidade especial, mas ele é um cara bem maduro e ele se importa com Mitama de certa forma, afinal ele tem ajudado ela até aqui. Vemos que depois disso, Mitama se recupera. Ela agora tem 1659 fiéis e ela volta a ficar bastante confiante de novo. Mas o Yukito ainda não. Ele tem outro plano, que ele chama de exclusividade. A ideia por trás disso é bem simples. Nós não somos como os outros, nós somos especiais. Melhorar a unidade do grupo e fortalecer a fé é o plano dele, que ele quer adquirir através desta exclusividade. De um ponto mais alto, Yukito, Bertrand e Clan observam o brilho da cidade abaixo. Ele conta que a eletricidade é uma das melhores invenções da humanidade. Graças a isso, a humanidade conquistou a noite. Isto é a exclusividade. Nas outras vilas não há nada igual. A vista é realmente incrível. Entretanto, isso quase custou a vida de Mitama. Ultimamente, cada esforço dela tem sido maior do que o outro. Entretanto, a recompensa tem valido a pena. Vemos que depois ela acaba voltando mais forte. Observando a cidade abaixo, Clan comenta que isto é impressionante. Nem a capital tem uma vista assim. Para iluminar a noite, no máximo eles têm lanterna a óleo. Nem o imperador viu algo assim. Ao ouvir isso, Bertrand desconfia. Como Clan sabe que o imperador nunca viu isso? Para alguém que mora num campo de isolamento, ele sabe muito sobre a capital. Clan então se desculpa por nunca ter contado nada, e ele revela que, na verdade, ele trabalhava no Palácio Imperial. Yukito pergunta então se ele foi banido para cá, apesar de sua alta posição. Afinal, vimos que algo parecido aconteceu com Bertrand, que não tem mais permissão para voltar à capital. No caso de Clan, ele afirma que não. Inclusive, ele mostra que ele não tem a marca dos exilados. Ele conta que vive aqui por vontade própria. Esta vida lhe convém mais do que na capital. Ele conta que está interessado em saber mais sobre Deus. O que é exatamente um Deus? De que tanto Yukito fala? Yukito explica que de onde ele vem há dois tipos de deuses. Um é usado como entidade para explicar eventos inexplicáveis, como elementos da natureza e desastres naturais, como erupção vulcânica, trovões e etc. O outro é um símbolo criado pelas religiões. Não ter o segundo tipo não é estranho, mas o primeiro é uma surpresa. Significa que não há eventos inexplicáveis neste lugar. Bertrand conta que aparentemente isso faz do imperador um deus, pois fenômenos naturais, desastres, doenças, bestas estranhas, tudo isso é explicado pela Assembleia sob o comando do imperador. O que deixa Yukito instigado, o qual se questiona o que é o governador deste país afinal. Agora eu gostaria de parar um pouco a narrativa desse episódio para entrar num assunto. No episódio anterior vimos que a Arconte Atar estava conversando com um outro Arconte que estava em outro lugar. E inclusive a Arconte Atar chega a questionar a lealdade do outro Arconte, desconfiando de que talvez ele esteja tentando ganhar tempo, porque ela queria ir direto para a vila do campo de isolamento para destruir, porque essas pessoas foram contra o sistema de fim de vida. Entretanto, ao invés de deixá-la ir direto para o campo, esse Arconte continuava enviando missões para ela, que eram missões de eliminar bestas estranhas, com a justificativa de que essas poderiam ameaçar a capital. Entretanto, temos uma cena em particular onde este Arconte sozinho, que é o Loki, acaba se perguntando o que ele fará. Comentário que eu acredito que seja feito pensando no Yukito. Isso não fica claro, mas de certa forma fica subentendido que é o Yukito. Afinal, vemos que ele é a única pessoa que realmente está tentando de alguma forma se defender contra a capital. Então o que dá a entender é que de fato o Arconte Loki está tentando ganhar tempo para que o Yukito possa fazer alguma coisa.
E agora isso me faz pensar que este Arconte Loki pode ser o Clan. E vamos ver mais pra frente no episódio se de fato isso tem alguma conexão. De volta ao episódio, nós vemos agora que Mitama está com 2008 fiéis. Com isso, praticamente todos da vila são fiéis dela. Yukito agora pensa no próximo passo, que eu imagino que deva ser conquistar fiéis em outras vilas de campo de isolamento. Afinal, como há várias vilas e cada uma há cerca de 2.000 pessoas, e o objetivo dele é atingir 10.000 fiéis, eu imagino que ele queira conquistar as pessoas das vilas ao redor para se preparar a um possível combate contra a capital. Enfim, chegamos então ao presente. Roy vem avisar que Bertrand foi atacada por uma garota, a Arconte. Vemos que a Arconte observa as coisas da vila e não entende, mas imagina que o imperador deve saber, afinal, ele é quem sabe tudo. Mas o que lhe chama a atenção é que os moradores da vila não devem ter criado isso por conta própria. Provavelmente alguém de fora deve estar manipulando eles. E ela pergunta a Bertrand quem está manipulando as pessoas deste campo e onde esta pessoa mora. Bertrand não conta e fala que os próprios moradores da vila fizeram sozinhos. Arconte conta que ninguém tem permissão para fazer nada sem avisar. O que contradiz o que o Clan disse para o Yukito no episódio anterior, o que deixa ele ainda mais suspeito. No episódio anterior, há uma cena em que o Yukito está conversando com o Clan e o Clan fala que por este ser um campo de isolamento e as pessoas aqui são pessoas banidas, aqui basicamente é uma terra sem lei e as pessoas podem fazer o que quiser. Dessa forma, ele acabou incentivando o Yukito a fazer o que ele bem queria. E o que ele fez foi levar a vila ao futuro, como ele próprio disse, trazendo tecnologia para esse lugar. Enquanto a Arconte Atar está conversando com a Bertrand, ela recebe uma ligação do Loki. Ele pergunta qual que é a situação aí. E a Atar conta que está investigando o campo de isolamento e afirma que as pessoas deste campo estão controlando bestas estranhas e ferramentas desconhecidas, e pergunta se ele sabe algo sobre isso. Loki responde que não. Os únicos que podem fazer isso são o imperador, os arcontes ou alguém com poderes que os traiu. Ele conta uma história sobre um arconte que no passado contrariou o imperador. Falava sobre amigos e família e coisas sem sentido. Essas pessoas devem ser purificadas nesse caso. E quanto a esta vila, deve ser destruída. É a ordem do imperador. Atar concorda. Qualquer ameaça ao imperador deve ser eliminada. Já que Bertrand não tem intenção de falar, ela ameaça lhe tirar os 2 membros como uma punição. Até que no momento chega Mitama-sama. Ela se apresenta como deusa e fala que seus fiéis são sua família, e é o seu dever como deusa proteger seus fiéis. Foi isso que o Yukito disse. Isso mais uma vez mostra que o Yukito é um cara super gente boa. Apesar de estar usando a religião para conquistar mais fiéis, tudo que ele está fazendo é de bom coração. Ele em nenhum momento está pensando no próprio benefício. Ele de fato está usando o nome Deus e religião para fazer o bem às pessoas. A Arconte, ao ouvir isso, não aceita o termo família e despreza tudo que não seja a vontade da Assembleia. Yukito pergunta a Bertrand o que é aquilo, e ela responde que é um Arconte que veio destruir a vila. Começa a luta entre elas. Mitama se defende e contra-ataca com soldados vegetais. Mitama, com pouco mais de 2.000 fiéis, faz tudo isso sem se cansar. A Arconte consegue resistir por um tempo, até ser presa por Mitama. Pouco depois, ela se solta e prepara um poder mais forte. Quanto a Mitama, resta apenas pouco poder. Devido ao baixo número de fiéis, ela não pode fazer muita coisa. Ela tenta um ataque final então, a fim de encerrar a luta de uma vez. Entretanto, este ataque não funciona. Tudo é obliterado pelo ataque da Arconte. Yukito conta com Mitama como sua única esperança. Ela então recupera um pouco de seu poder e decide usar o seu poder final. Ela pega emprestado o poder de outros deuses. Ela então invoca todos os deuses. Como Deus primordial das divindades, todos os deuses e suas armas estão à sua disposição agora.
começa um embate entre as duas e está bem acirrado, até que de repente todos os deuses vão embora, restando apenas Mitama. Depois de verem quantos fiéis Mitama tem, eles se recusaram a lutar e partiram. Mitama recebe o ataque da Arconte e é derrotada. Ela fica muito triste com isso, por decepcionar o Yukito. Então ela começa a chorar. O Yukito se aproxima. Ele está preocupado com Mitama. Vemos que a Arconte está bem debilitada após este embate. Em seguida, outras pessoas da vila também aparecem. A Arconte então se prepara para destruir a vila. A união entre eles deixa a Arconte extremamente irritada. Ela então desfere o seu ataque, este que será o ataque final. Yukito está triste, afinal ele tentou tanto mudar as coisas, mas no fim não conseguiu. Apesar de ter tido fé e se esforçado, ele não conseguiu alcançar o resultado esperado, não conseguiu salvar ninguém. Vemos então que na verdade a Arconte errou o alvo, e isso graças a uma ilusão feita por Clan. Ao aparecer, a Arconte Atar logo o reconhece. De fato, Clan é na verdade o Loki. A Arconte conta que quase não o reconheceu nesta forma. Ele então se revela e conta que na verdade nunca houve Clan. Ele se apresenta como Loki, um dos Arcontes principais. Loki agradece às pessoas da vila por terem lhe acolhido e lhe tratado como um deles. Mas aparentemente isto acabou hoje. Entende-se então que Loki estava o tempo todo infiltrado na vila e monitorando as pessoas. Atar pede explicações e, dependendo da resposta dele, irá considerá-lo um traidor e o atacará. Mas antes disso, ele surge logo atrás de Yukito e Mitama e faz uma proposta para eles: que Yukito e Mitama o siga até a capital para assassinar o imperador deste país. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.